Bom dia, é um prazer estarmos em mais um domingo na Escola Bíblica Dominical para abençoar a sua vida com essas lições das revistas que nós estamos agora com uma revista nova, falando sobre Efésios, Filipenses e Filemon, são as epístolas de Paulo, e que são lições muito profundas para abençoar as nossas vidas, e elevar o nosso conhecimento. Nós estamos na lição 2, que fala sobre a oração para iluminação e conhecimento. O nosso texto-chave está em Efésios, capítulo 1, 18 e 19, que diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, as epístolas de Paulo, ela tem a oração como ponto culminante, a oração para nos aproximar de Cristo, para nos fazer entender, compreender a plenitude da vida cristã. Então, nessa lição, o Senhor nos traz entendimento sobre a oração e o que teria motivado Paulo na epístola aos Efésios a orar e nos estimular a fazer o mesmo. Então, de fato, uma coisa nós já sabemos, que a oração nos ajuda a manter o equilíbrio espiritual, o equilíbrio da vida cristã. E é isso que a lição está nos trazendo aqui, esse fato de que a oração nos eleva, nos leva mais perto de Deus e através do Espírito Santo, ele nos ilumina para nos dar o entendimento da palavra. Então, o ponto 1 aqui da revista, dessa lição 2, fala sobre gratidão, que é algo que Paulo sentiu ali em Efésios. Então, em Efésios capítulo 1, versículos 15 e 16, nós vemos que Paulo obteve informações sobre o que estava acontecendo entre os efésios e que o fez se alegrar diante de Deus. E o que era isso? Primeiro ele fala sobre a fé. Ele soube que os efésios tinham ouvido a palavra de Deus e tinham crido. E isso levou Paulo a dar graças, a agradecer, dar graças a Deus e orar por eles. Então, a alegria de Paulo era que esses crentes não estavam se afastando do Senhor. Sabe quando estamos no primeiro amor e a gente sente algo tão profundo, que a gente quer passar a outras pessoas, quer passar essa informação para outras pessoas e se alegra quando essa palavra e essa alegria também chega aos nossos irmãos, a outras pessoas. Então isso alegrava o coração de Paulo por saber que os crentes de Efésios não estavam se afastando do Senhor, então que eles estavam tendo fé, que eles estavam crendo no Senhor Jesus. Então isso levou Paulo a orar em gratidão por eles, por conta da fé que ele estava vendo nos Efésios. E o segundo ponto que a lição traz é o amor. Outro ponto que alegrou o coração de Paulo foi ver que eles estavam exercendo o amor uns para com os outros. Então, quando Paulo trabalhou na igreja de Éfeso, ele mostrou com o próprio exemplo como se vive o amor. Vamos ver lá em Atos, capítulo 20, versículos do 35 ao 37. Paulo diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então, nós vemos já no texto que isso leva sempre Paulo a orar, Então, houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Então, nós vemos aqui que os que tinham fé em Cristo Jesus, eles produziam esse fruto de serviço, de ajudar uns aos outros mutuamente na comunidade cristã, demonstrando o amor. Então, a revista nos traz esse ponto também, que a fé e o amor andam juntos. E por isso Paulo tinha gratidão, e levava ele a orar pelos cristãos de Éfeso. E o segundo ponto aqui da lição, o segundo capítulo, fala da petição. Porque apesar de Paulo estar grato a Deus por observar ali em Efésios a fé e o amor, ele sabia que ele não podia parar por aí. Então ele pratica a oração, a petição em prol dos cristãos,
para que eles alcançassem a extensão das bênçãos espirituais através da oração, que eles fossem além do primeiro amor, além daquela primeira fé em Cristo Jesus e que levava os cristãos a servirem na comunidade cristã. Ele começou a orar em prol dos cristãos para que eles alcançassem a plenitude, o conhecimento, né? Algo que realmente através da oração eles alcançassem com o Espírito Santo a iluminação e o entendimento da palavra. Então ele dá a resposta em como conseguir isso. E ele diz: Deus nos dá o espírito de sabedoria e revelação, isto é, o Espírito Santo. Por isso devemos orar em favor do seu ministério de revelação, para que ele ilumine os olhos do nosso coração para compreender a vontade de Deus. Então, além, da fé em Cristo Jesus e de praticar o serviço na casa de Deus, é preciso que a comunidade cristã continue esse ministério, de oração, solicitando, pedindo a Deus que o Espírito Santo nos ilumine para compreender a plenitude das Escrituras, a plenitude da vida cristã. Então, em Efésios capítulo 2, Paulo continua nos inspirando acerca das bênçãos de pertencer a Cristo, de continuar entendendo, compreendendo a vida cristã. O mundo sem Jesus era sem esperança. E a nossa esperança está firmada no chamamento de Deus. Deus nos chamou, Então ele nos chamou para sermos de Jesus, para termos comunhão com Ele, para sermos santos e para o sofrimento, se necessário. Nós já vimos que a vida cristã é uma vida não sem sofrimento, É uma vida que tem conflitos, mas estamos certos da vitória em Cristo Jesus. E a nossa recompensa não está nessa terra, A nossa recompensa está no alto. Então Paulo ora para que os nossos olhos sejam abertos para conhecer plenamente essa esperança. A lição também nos fala sobre a glória da herança de Deus. O texto expressa o desejo de Paulo de que os crentes compreendessem quão preciosos são para Deus. Então aqui vale lembrar também o texto de 1 Coríntios 2,9, que diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, somente a iluminação outorgada pelo Espírito Santo, é capaz de nos fazer compreender. Então, o próximo ponto importante também aqui na lição é sobre a grandeza do poder de Deus. Nós vemos na lição que o chamamento, o chamado de Deus para nós, o chamamento de Cristo se refere ao passado, A primeira vez que Ele nos chamou. A herança nos remete ao futuro. E o poder de Deus nos remete ao presente e anuncia os recursos sem limites que estão à disposição do povo de Deus. Se todos os crentes soubessem, o poder que tem a oração, o poder que o crente tem através da oração. Então, Paulo está convencido de que o poder de Deus é suficiente e eficaz e pode ser conhecido por meio da demonstração pública da ressurreição de Cristo. Então, o que Cristo resgatou, o que Cristo conquistou por nós na cruz, esse poder que nós temos na vida cristã, esse poder foi conquistado na cruz. Cristo, ao ressuscitar dentre os mortos, proporcionou a dinâmica e poder para a vida cristã. Ele conquistou isso ao vencer na cruz. Deus o fez assentar-se à sua direita. A direita de Deus é o lugar de mais alta honra, fazendo cair todo principado, potestade, todo poder e domínio. Então, com isso, Paulo relata o triunfo de Cristo para a igreja, a importância desse poder conquistado por Cristo, para a igreja. Então, primeiro, Jesus tem a soberania sobre todas as coisas. Ele conquistou a soberania sobre todas as coisas, E Deus o colocou como cabeça da igreja. Então, segundo, a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é a plenitude de Cristo porque Ele a enche. Stott resumiu muito bem esses versículos, dizendo assim: a igreja é o corpo de Cristo, Ele a dirige, e a igreja é a sua plenitude, porque Ele a enche. Então, que o Espírito Santo realmente ilumine os nossos olhos
para compreender a plenitude da vida com Deus, a plenitude das Escrituras, a plenitude do que Deus tem para nós, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para o seu povo, para aqueles que o amam, para aqueles que o temem. Então, que realmente essas lições tragam essa profundidade e esse desejo no coração do crente, né, no seu coração, o desejo de buscar o entendimento nas Escrituras, buscar o entendimento através da oração, e que o Espírito Santo ilumine os nossos olhos, ilumine os nossos corações para compreender a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe nessa semana.